dia! Iniciou um dia chuvoso, esfriando de novo. Vocês podem ver que o meu look já mudou de novo. E aí eu tô aqui no pomar, na frente das minhas plantas, que eu amo demais. Tudo molhadinho. Iniciando mais um dia, ao som das maritacas. Estão passando aqui em cima e cantando. Como é que amanheceu o dia aí na sua cidade, no seu ambiente onde você vive? Como é que amanheceu? Chovendo, frio, calorão, o sol já tá dando bom dia. Aqui tá nubladinho. Aí, o assunto de hoje é um tanto quanto delicado, vamos dizer assim, porque me pediram muito para falar sobre a minha reeducação alimentar, conversar um pouquinho sobre ela e também como que eu iniciei a reeducação alimentar, como dar andamento. Gente, é um assunto bem complexo, sabe? É bem complicado, porque isso depende do nosso psicológico. Reeducar o nosso corpo de alimentação nos dias de hoje, aonde que os alimentos, a grande maioria dos alimentos, eu posso dizer para vocês que viciam. A gente está sendo viciado de certa forma mas isso já vem muitos anos. O açúcar cristal, o açúcar refinado, por exemplo, é um deles, né? E a gente consome, eu ainda consumo açúcar, mas bem pouquinho agora, né? A farinha, a gente acaba tendo um certo vício também pela farinha. Eu digo vício porque quando a gente acha na nossa cabeça que a gente precisa disso, de certa forma já é um vício, né? Então, mas entre tantos, né, eu falo mais desses aí, né? Mas para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa se libertar disso. E o primeiro passo é colocar a nossa consciência, a nossa cabeça, assim, em um estado mais equilibrado, sabe? Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo e dizer da noite pro dia, a gente, por exemplo, consumiu todos os tipos de alimento durante a vida toda, desde que nasceu, e de uma hora para outra dizer, basta, acabou, vou mudar tudo da noite pro dia. Você não consegue, você não vai conseguir. Infelizmente eu preciso dizer que você não vai conseguir, porque é muita coisa, é muito. Então, a gente primeiro precisa ter um motivo. Sem um motivo para mudar, dificilmente você consegue. Porque são metas. A gente precisa traçar metas na nossa vida para tudo. E a alimentação é uma delas. Você precisa ter um motivo para mudar. Não existe um motivo específico para mudar a sua alimentação. É a mesma coisa mudar de atitude. Ou mudar o estilo de se vestir. A gente precisa de um motivo, mas cada um tem seus motivos diferentes, não é? O motivo? Vamos falar motivos. Motivo seria assim, no meu caso, o motivo para mudar foi o fato eu tive um problema de saúde muito sério. Já falei em alguns vídeos, eu tive um problema de saúde que sacudiu com as nossas estruturas, tanto minha como da minha família. E aí, com o passar do tempo, assim que foi um curto período de tempo entre cirurgia e tratamento, cirurgia, exame, essas coisas assim, foi tudo muito rápido, né? Tô chamando o Calu, quero ver se ele vem, mas eu acho que ele não vem, ele tá lavando louça lá dentro. E então precisa de um motivo assim plausível para mudar. E no meu caso foi esse. Mas eu já estava há muito tempo meio que desmotivada pela vida que eu estava levando, né? Então a gente já fez, no caso, a mudança da cidade para o sítio, tudo junto, tudo no mesmo tempo, mesma temporada. E dali por diante, uma vez que a gente estava fixado aqui, já no pós-operatório eu já comecei a me alimentar diferente. Para cicatrizar logo a cirurgia, para que eu me recuperasse logo, para poder continuar, porque eu sou a milhão, né? Eu sou meia acelerada. Então os motivos no nosso caso foi esse, mas os motivos podem ser N para cada um. E eu também estava acima do peso, ainda tô, né? Porque já fazem anos que eu venho
nessa reeducação alimentar. Então, motivos a gente pode ter vários, decepções, ou então simplesmente querer mudar de vida, já é um motivo. A gente sempre tem que achar um porquê, né, das coisas para ter mais impulso naquilo que a gente vai fazer. Então esse seria o primeiro passo, procurar um motivo ao redor de você ou dentro de você, que te impulsione, que te dê motivação, que te dê incentivo todos os dias para ser perseverante, porque a gente precisa ser perseverante nesse caso, né? E não abraçar essa causa totalmente de uma vez só. Esse é o maior ponto, esse é o ponto principal, vamos supor assim, porque, como eu falei antes, abraçar uma causa destas, nesse montante, de uma vez assim, ó, mudar totalmente radical da noite para o dia, até você pode conseguir, mas são poucas as pessoas que conseguem. Então, o que eu posso dizer assim, ó, poucas as pessoas que conseguem mudar da noite para o dia e ser perseverante e dar seguimento numa mudança drástica como essa. Mas todos nós conseguimos mudar gradualmente, sendo necessário ou sendo opcional, sendo por um caso de que o seu corpo já não pode mais se alimentar daquele jeito, ou então sendo por opção, apenas olhar a vida com outros olhos e ficar pensando assim, ó, por quê? Por que disso, né? Por quê? Por que eu não posso mudar? E daí a gente consegue, a gente precisa ter o comando da nossa vida. Quando eu resolvi mudar minha alimentação, eu comecei a pensar assim, de uma forma um pouco diferente. Comecei a ver o mundo totalmente de uma forma diferente. Perdão. E uma delas é a seguinte: a gente tem, graças a Deus, todos nós temos a mania de opinar, a mania não, a gente tem o poder de opinar, o poder de dar os nossos pitacos, muitas vezes onde não precisava até, mas a gente tem aquele impulso, aquela coisa, né, de estar questionando, às vezes tomando atitudes, né, e por que que a gente não pode fazer isso com nós mesmos, com a nossa vida? É aquela coisa, né, que é o ser humano quer mudar o mundo, mas não muda a si mesmo, né? Eu comecei a pensar assim, porque eu abraçava todas as causas, eu gostava de abraçar causas humanitárias, eu estava sempre pronta. Quem me conhece, onde eu morei, eu estava sempre pronta para fazer campanhas, estar junto fazendo campanhas e ajudando e fazendo e mudando e gente trabalhando pelas comunidades, sabe? E tudo sempre em benefício dos outros. E a minha pessoa estava esquecida, sabe? Totalmente esquecida, eu não me enxergava. Eu tinha espelho na minha casa, mas eu só usava o espelho para pentear meu cabelo, amarrar e sair a milhão de novo pelos outros. A vida toda pelos outros. E pelos filhos também, porque quando a gente tem filhos, a gente só olha pelos filhos. Mas quando a gente casa, a gente começa olhando pelo marido. Mas antes de casar, a gente está olhando pelos irmãos, né? No meu caso, sempre foi assim, criando uma pilha de irmãos, ajudando a criar uma escadinha de irmãos, porque a mãe é lógico que não dava conta, né? E naquele tempo tinha esse conceito de estar fabricando um monte de filhos, que já era fábrica, né? De um monte de filhos. E um irmão cuida do outro, né? Então um irmão casa, vai tomando rumo da sua vida, já fica para mais dois cuidar da tropinha que estava lá atrás, né? Então assim era. A gente vem de um conceito, hoje já está tudo diferente, né? A gente vem de uma história diferente da dos jovens da geração de hoje, né? Então a minha geração foi desse jeito. Então a gente já desde criança olhava pelos outros, criando os filhos, cuidando dos pais também naquela época já, e aí depois dos filhos dos meus irmãos, eu tô falando, né? Aí depois a gente casa, eu tive 3 filhos. Mas antes de ter os filhos, eu já abracei a causa, a gente adota o marido. Quem traz, eu sei que está errado isso. Hoje está tudo mudado, graças a Deus. Mas quando eu me casei, eu adotei o meu marido. E aí, depois eu tive os filhos. Então eu tive 3 filhos e o marido, são 4 daí. Porque a gente continua cuidando do marido como se fosse um filho, mais os filhos que vêm, são 4. Aí os filhos, à medida que os filhos começam a crescer e se virar um pouquinho sozinhos ali, vão no guarda-roupa, trocam sua roupa já sozinho, a gente começa a abraçar causas ao redor, que é, as crianças começam a ir em catequese e a gente começa a se envolver. Aí no fim eu já estava dando catequese, eu já estava ajudando na comunidade e enfim, aí começou, né, queria abraçar o mundo e
e nunca, nunca eu abracei a mim mesma. E esse é um dos primeiros passos que eu dei um pouco de voltas, né, para chegar nesse ponto. Abrace a si mesmo primeiro. Não adianta querer mudar a sua alimentação, ir lá no supermercado, pegar as comidas que você tinha em casa, jogar fora, ir lá no supermercado e comprar um monte de comida diferente e botar dentro da sua cozinha e querer mudar ali, partir de lá para cá e esquecer de se abraçar primeiro e dizer eu te amo, eu me amo no caso, né? Ou se olhar no espelho e dizer eu gosto muito de ti, eu te quero bem. Esse é o primeiro passo. Jamais eu vou chegar aqui e dizer para você, ah, tu quer mudar a tua alimentação, tu tira o leite, desmame, para de comer farinha, para de comer açúcar, não come mais fritura, sabe? Não é por aí, gente. Esse por aí é depois. Esse passo é o seguinte, é o próximo. O primeiro passo é você se olhar no espelho e não importa se você tá gorda, não importa se você é baixinha, se você já tá com cabelo branco, se você tá grisalha, não importa. O importante é olhar para você lá no espelho mesmo, então se olhar assim e dizer, nossa, como eu gosto de mim, como eu me amo, porque eu tenho que me amar por tudo que eu já fiz na minha vida. Minha história foi difícil e eu tenho certeza que a sua também foi. Cada um tem uma história. É um livro na vida da gente, então tem que olhar para si e dizer, nossa, como eu fui guerreira, nossa, como eu fiz tudo tão bem, mesmo que você tenha errado. Porque o erro vem para nos trazer benefícios, para não fazer crescer, né? Então, tem que se olhar e não se culpar, sabe? Limpar a nossa consciência, se olhar para si, não estou falando olhar no passado, olhar para si, para dentro de si e dizer assim para si mesmo, para si, conversar consigo mesmo e dizer, nossa, quanta coisa boa que eu fiz nessa vida, como eu fiz coisas boas. Então, se eu fui boa para tanta gente, eu preciso ser boa para mim mesma também. Ah, mas Ivone, fazer o bem para os outros está fazendo para si mesma. Ah, tá. Com certeza tá. Mas ao mesmo tempo, de certa forma, você pode se prejudicar um pouquinho. Então, você pode continuar fazendo bem para os outros, mas antes você precisa fazer bem para você mesma. Por quê? Eu digo para vocês, eu tava assim, ó, eu consegui desenvolver uma doença para mim, porque eu não olhava para mim. Aí chegou uma hora que eu tive que largar tudo. E aí que adianta querer cuidar dos outros se você não cuida a si mesma? Depois você não consegue cuidar de ninguém mais, nem a si e nem aos outros. Então esse é o primeiro passo, olhar para dentro de si, mergulhar um pouco para dentro do seu subconsciente e dizer para ele mesmo, eu sou capaz. E daí eu vim conversar aqui perto da gaiola das minhas cocacas, vocês estavam agoniados, né? Escutando os gritos delas. Elas estão aqui no meu lado. Eu dei um pouco de couve para elas, daí elas vão agora... Estão assustadas, elas querem comer, mas não estão chegando aqui perto porque eu estou aqui perto, ó. E então, quando eu estava falando em cuidar dos outros, a gente pode continuar cuidando dos outros, sim, porque eu continuo, eu gosto disso, eu gosto de cuidar das outras pessoas, mas eu cuido muito de mim agora também. Aí sim, uma vez que você dá o primeiro passo, que é olhar para frente, olhar para dentro de si, olhar ao redor de você e ver o que você está fazendo com os outros e com você, se você está agindo direitinho ou não. Fazer esse exame de consciência, sabe? Só assim você vai conseguir alcançar o seu propósito ou iniciar os primeiros passos. E aí eu digo, agora eu volto lá atrás, onde eu dizia, não adianta tirar a farinha, não adianta tirar o açúcar. Sim, agora sim, depois que você olhou para dentro de si, encontrou um motivo para fazer isso. E aí você pensa, eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu consigo. Aí você começa gradualmente. Se você quer começar com um produto, que seria, vamos supor, o açúcar, que é o que menos a gente necessita, né? Começa pelo açúcar. Começa a diminuir o açúcar, fazer menos receitas com açúcar. Começa a substituir o açúcar por outros alimentos, assim, tipo, uma sobremesa que carrega bastante de açúcar. Começa a trocar por uma salada de fruta. Começa a ensinar o seu organismo a comer direito, que é
dessa forma. Ele precisa ser reeducado. Todo o seu sistema, todo o seu corpo todo está educado de uma forma diferente, porque a gente já nasce desse jeito normalmente, né? Comendo desse jeito. Então você precisa ser bem cauteloso e com muita calma. Começa por um ingrediente, então, que seria o açúcar. Porque o açúcar, ele é encontrado nas frutas, ele é encontrado em outros alimentos de uma forma mais saudável e que o seu corpo não vai te pedir demais ele, não vai ficar pedindo muito ele, né? Então começa pelo açúcar, devagarinho, começa a comer esses doces nos finais de semana. E quando você for fazer as suas compras do mês, lá naquelas gôndolas de doces que a gente chega da água, né? Chega da água na boca, olha para eles e pergunta para eles mesmo: você tem certeza que tu quer ir junto comigo para casa? Ele vai ficar quieto lá no canto. Você olha para ele e você diz assim: bah, tá esperando o quê? Por que tu não veio para dentro do meu carrinho? Ele vai ficar quieto lá. Porque ele não pensa, ele não tem vida, quem tem é você. Ele não vai se atirar para dentro do seu carrinho. Você não é obrigada a levar ele, então, né? Aí você começa a pensar: mas será que eu preciso mesmo? Ele nem quer ir junto comigo, por que eu vou pegar ele? Então aquele monte de gordices que a gente trazia para casa todo mês, toda sexta-feira, todo dia, toda hora, ela vem porque você pegou, você foi lá com a sua mão, pegou ele e botou dentro do seu carrinho de supermercado, da sua cesta, né? Então, essa é a questão. Você tem que pensar assim: será que eu preciso? Então, se eu não tenho, eu quero mudar o mundo e não consigo mudar a mim mesma. Tem que, né, todas as horas que você pensa na sua reeducação alimentar, você tem que pensar assim: como assim? Se eu vou querer mudar o mundo e não consigo mudar a mim mesmo? Toda vez que você fraquejar um pouco, ai, eu não aguento, eu vou parar com isso. Pensa assim, e aí você vai conseguir. Mas vai devagarinho. Tem vontade de levar um pacotinho de alguma bolachinha daquelas turbinada ou alguma coisa assim? Procura uma mais saudável, então vai para a gôndola dos alimentos mais saudáveis. Eu falo mais saudáveis, porque tudo que está embalado não é tão saudável assim. Mas vai para aquelas gôndolas de alimentos mais saudáveis e procura um com menos açúcar, com um açúcar mais tipo demerara, açúcar mascavo, e vai indo gradualmente mudando. Quando você vê, você vai conseguir entrar dentro do supermercado e sair de mãos vazias. O dia que você conseguir entrar dentro de um supermercado e olhar para tudo aquilo com dinheirinho, mesmo com dinheiro no bolso, e poder ir para casa sem levar nada, aí é vitória, né? Ou então, eu vou levar uma coisinha só. Não preciso mais do que isso. Aí é vitória. Aí você tá no caminho certo, aí você consegue. Aí você, já tá no embalo e só vai. E a gente vai continuar esse vídeo numa próxima oportunidade, porque o assunto é extenso, é longo, é muito longo. Não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Aí já vai entrar peso, aí vai entrar medidas, peso e alimentação, o que eu coloco na mesa. Nossa, muita coisa. Mas hoje eu queria apenas trazer assim, o primeiro passo. E o primeiro passo eu acho que vocês... Tu entendeu, galão? Né? E aí, gente, pode continuar cuidando dos outros, é óbvio. A gente precisa ter isso. Quem tem isso dentro de si, não pode tirar isso de dentro de si. Claro que isso é opcional. Tu quer reduzir um pouquinho o seu... Se está muito acelerada, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, diminui um pouco as suas atividades, deixa para os outros abraçar um pouco essa causa também. Mas continue cuidando. Eu agora não cuido tanto dos humanos. Eu saí da cidade, eu parei de trabalhar nas comunidades e tudo, né? Mas eu cuido dos meus animais. Eu tenho uma causa muito grande aqui também. Eu vou mostrar ele para vocês. Eu cuido dos meus desesperados. Olha só. O que foi, minhas meninas? Meu Deus, eu vou mostrar elas para vocês um pouquinho. Olha aí onde está minhas desesperadas. Estão aqui. Preciso cuidar delas, gente. Eu só mudei um pouquinho o foco. Eu cuido menos dos humanos agora e mais dos animais. Olha lá. Olha lá minha coelha. Mas assim, eu não quero dizer que eu não cuido dos humanos, eu cuido sim, mas só que eu só mudei um pouquinho, eu não consigo cuidar de todo mundo, eu acho que cada um precisa cuidar um pouquinho de si mesmo, né? Eu comecei a pensar assim,
E ó, né, galão? Canta pra nós. Canta pra nós. Vai pedir um like? Pro povo se inscrever no canal? Não? Mas tu tava cantando agora mesmo? Canta um pouquinho. Meu chapéu. Tá de calundum? Tá de mal? Tá bom, então. E aí, esse era o vídeo de hoje. Vamos iniciar uma conversa, vamos iniciar um papo, uma prosa bem boa que vai perdurar. Eu vou de vez em quando ter que estar trazendo esse assunto, porque eu não gosto muito de falar sobre ele, mas eu vou ter que trazer esse assunto. Eu sou mais da atividade, vocês sabem, né? Eu não sou muito de ficar parada conversando, eu sou mais de estar ralando, trabalhando. Mas esse assunto eu sei que é muito importante, eu sei que tem muita gente esperando e muita gente está me pedindo ali nos comentários para falar sobre isso, como é que está o andamento, como eu iniciei e tudo mais. Então, e motivação, motivos, por quê, né? Por que eu comecei essa mudança radical na minha vida. Então, esse é o primeiro passo, esse foi o primeiro vídeo. Se você tiver alguma pergunta, já pode deixar nos comentários com relação a esse assunto, que eu vou anotar então num papel, porque eu vou, para poder estar trazendo focar um pouquinho mais em alguns assuntos que você se interessa mais, né, que você está com mais dúvidas, né. Então, gente, esse é o primeiro passo. Eu sou muito de dizer, vai lá, faz, vai. Só que eu não sou doida também da cabeça. Eu sei que quando é difícil, é difícil. E esse é um assunto difícil. E isso ali mexe com muita coisa, mexe com as pessoas que estão ao redor de nós dentro de casa, se você tem família junto, isso mexe com o seu dia a dia, com as compras do mês, né? Vai ter que mudar tudo, mas isso, por isso que eu falo, é gradualmente. Não começa de uma hora para outra com doideira, com loucura na sua cabeça, porque não vai dar certo. Tudo que é muito termina muito fácil, tudo que é rápido demais assim no impulso não dura. Então vai devagarinho, vai com calma, vai fazendo esse exame de consciência, vai olhando ao seu redor, vai analisando tudo como é que tá e tudo mais. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Vai analisando tudo e vai tomando as primeiras atitudes. É passinhos de formiguinha. Ah, mas Ivone, é muito pouco, não, assim não dá, eu não tenho paciência, então não adianta. Então nem comece, continua do jeito que você está, não queira fazer nada disso porque não dá certo. Eu já digo, não dá certo. Mesmo que você vá em nutrólogo, em nutricionista, pode ir em pode buscar ajuda, não tem problema. Só que a ajuda tem que vir daqui. Tem que partir daqui de dentro. Sozinha, com alguém te incentivando ou não, é você com você. A guerra é você com você. Pensa bem nisso. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.